Salve Maria, dia 1º de março de 2021, da segunda semana da Quaresma. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 6, no versículo do 36 ao 38. Do evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Perdoai e serei perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida do que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciamos esta segunda semana, neste segundo dia desta semana, dia 1º de março, já iniciando um novo mês, e o tempo passa veloz. A palavra de Deus nos chama a atenção da vivência da misericórdia. Recordemos o quanto o Papa Francisco nos fez meditar quando ele abriu o ano da misericórdia, pedindo perdão pelos atos de tantas realidades na nossa igreja e que com certeza nós devemos aprender o ato da misericórdia, sermos misericordiosos para com o nosso próximo, como o nosso Deus também foi e é misericordioso com cada um de nós. Não julgueis e não sereis julgados, diz a palavra, Quantas e quantas vezes nós nos achamos mais importantes ou até melhores que os outros, mas nós não o somos. E aí está uma dimensão da misericórdia. Reconhecer-se um nada diante e aos olhos de Deus. E claro, saber que todos nós somos capazes de aprender. Podemos até cair no pecado, errar, mas quem nos constituiu juiz? É o nosso juiz apenas, Jesus. Depois nosso Senhor diz: não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados, Quantas e quantas vezes também várias atitudes de condenação. Fulano no passado era assim, como é que ele hoje está assado, Está desse outro modo. Tem pessoas que acham que a gente nasceu de um modo e vai morrer do mesmo, Eu sempre digo essa realidade como a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Nós não somos obrigados a viver esta realidade. Deus nos concede a graça para que sejamos capazes de mudar, de ir mais além do que a nossa natureza, porque transcender em Deus, ou seja, com a graça e a força do Espírito, sermos melhores, sermos mais perfeitos. E não é julgando nem condenando, mas e sim perdoando. Pois, quando rezamos o Pai Nosso, nós dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, o perdão é uma condição para estar em Deus. Diz ainda Jesus hoje: dai e vos será dado. Dai e vos será dado, Quantas e quantas vezes pessoas estão apegadas ao dinheiro, apegado às coisas, apegado às pessoas, apegado a umas quinquilharias, as coisas às vezes que não servem para nada, poderia até servir para outra pessoa, E você poderia doar, dar. E é feliz quem dá com alegria. A gente não vai levar nada quando a gente partir deste mundo. Então, para que juntar tanto? Às vezes eu me pergunto, para que tantas realidades a gente vai juntando ao longo da nossa vida? Claro, às vezes juntamos porque cada coisa tem um significado para nós no caminhar da nossa vida, mas coisas às vezes que não servem para nada, só para juntar. Então a gente precisa entender, na dinâmica de Deus, quanto mais eu vou doando, mais eu vou sendo realmente agraciado por Deus e Ele nos dá tantas e tantas realidades. Depois Jesus diz: uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no nosso colo. O modo de fabricar o pão, que era uma medida calcada, sacudida, transbordante, colocada no colo, ou seja, para fabricar o pão. E ele diz: porque com a mesma medida com que medides, vós também sereis medidos. Então, tudo aquilo que nós fizermos ao nosso próximo, será feito a cada um de nós.
Então, Jesus hoje nos convida à vivência da misericórdia, não é? Porque se eu julgar no dia da minha morte, no juízo particular e universal, eu serei julgado, não é? Eu serei condenado, não serei perdoado e tantas outras realidades. Então, a mesma medida que eu estou utilizando para medir os outros, eu serei medido. Então, a misericórdia de Deus passa pela misericórdia que eu tenho com o meu próximo. Que a Quaresma nos ajude, principalmente no início desta semana, a meditarmos em profundidade a misericórdia de Deus e que nós sejamos capazes de aprender do Cristo a sermos misericordiosos com os nossos irmãos e irmãs, com todos aqueles que estão ao nosso redor. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.